Oi, oi, gente, boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de aquecimento para a nossa minissérie que vai acontecer no dia 4, 6 e 7 de junho. Se você não sabe o que é essa minissérie, nessa minissérie eu vou te ensinar a fazer um monstrinho ou um fermento natural do zero. Vamos fazer uma focaccia incrível e um pão 100% integral. Mas para isso você precisa chegar já aquecido e tendo conhecimento sobre farinha, sobre o que é fermentação natural, por que ela agrega benefícios, por que o pão é vilão ou não, se engorda, por que eu utilizo farinha de trigo. Então, para você chegar bem, com bastante conhecimento, bem aquecido, essas lives são essenciais. Então, boa noite, a nossa live de hoje, sejam muito bem-vindos. Boa noite, Elton, boa noite, Marta, do Paraná, boa noite, PH, boa noite a todos que estão entrando. Então, vão entrando, vão me falando da onde vocês estão falando. Para quem não sabe, eu falo de Santa Catarina, Joinville, e hoje o tempinho hoje tá daquele de domingo da preguiça. Então vamos show preguiça e vamos entender um pouco mais sobre os benefícios da fermentação natural, entender o que é fermentação natural, se qualquer fermentação natural basta, né? Porque hoje em dia a gente vê tanto no mercado que virou até meio banal. Então, entender melhor o que é a fermentação natural, qual que é o benefício, quando é que traz benefício. Então, vamos lá, ó. Boa noite, Cássia. Boa noite, Marcos de Campinas, Luísa de Campinas, Cássia de Recife, MJ de Ribeirão Preto. Então, boa noite a todos. A Lu de BC, ô delícia, amo ir para lá. A Edilma de Tiros. Então, sejam todos muito bem-vindos. Se você está caindo aqui de paraquedas e ainda não está inscrito na minissérie, já corre se inscrever, escreve aqui embaixo. Não posso falar errado, hein? Senão o Matheus bate em mim, para que vocês que estão começando aqui vão entender depois quem que é o Matheus. Escreve aqui embaixo, eu quero. E você vai ver na hora de se inscrever no mini curso que você vai ter duas opções. A opção 100% gratuita. Essa você vai ter acesso a todos os vídeos, tudo normal, tá? Então, quem quiser fazer a compra da versão paga é somente para ter acesso à apostila. Então, você comprando a apostila, você já tem acesso agora a todo o material, aos ingredientes, a toda a parte que você vai aprender depois lá no vídeo, certo? Então, a parte da apostila, se alguém quiser, se tem interesse, é só escrever aqui embaixo. A apostila, ela tá com uma taxinha de R$ 29, certo? E se você conhece mais pessoas que querem aprender de uma vez por todas a arte da fermentação natural de uma forma mais simples, fácil e descomplicada, já clica aqui no botãozinho de compartilhar e manda para a galera, porque é isso que vocês vão aprender aqui. Então, se você não sabe quem sou eu, se está chegando aqui novo, recente, eu sou a Catarina, sou formada em gastronomia e nutrição, e é por isso que eu gosto de trazer bastante esse conhecimento interligado dos dois e falar tanto de qualidade nutricional dos alimentos, quanto de um alimento gostoso, que é o pão, né? E eu sou formada nas duas faculdades, e dentro da área da gastronomia eu tive várias oportunidades de trabalhar com chefes renomados. Então eu trabalhei no Rio de Janeiro com o Claude Troagot, que apresenta bastante programas de TV na GNT. Participei do programa Que Seja Doce, o qual fui a única ganhadora na história a receber um 10 com louvor do Roberto Strongoli, que é um dos jurados mais criteriosos. Fui para a França trabalhar num restaurante 3 estrelas Michelin. E agora, nesse mês recente, agora em maio, fui para a Itália para me especializar e desvendar todos os segredos da panificação e das pizzas italianas. Entender como é que eles consomem tanto esses produtos, como o trigo é a base da alimentação deles, o que diferencia a qualidade de lá, daqui,
Então, tudo isso eu trago com muito conhecimento aí para vocês, tanto no mini curso quanto depois nos próximos cursos. E eu vejo aqui sempre tem muita gente do meu presencial participando e também tô vendo que tem muita gente nova. Então, quero saber de onde vocês estão falando e qual o nome de vocês. Ó. Então, a Kátia mandou que tá em Cuiabá. Seja bem-vinda, Fátima, boa noite. A Márcia de Maricá, no Rio de Janeiro, delícia. A Malino mandou um oi, seja bem-vindo. A Aurora já é das antigas por aqui, a Ruth. Então, manda um oi, a Verônica mandou. Então, ó, sejam todos muito bem-vindos. A Jaqueline de Rio do Sul, minha cidade natal. A Sônia, minha aluna querida já do presencial. A Beth de Goiás. Rosalva do Paraná. A Rafa também já foi minha aluna. Aqui de Joinville, São Paulo, Lourdes. Ruth Ramos, Rio de Janeiro, a Tainá. Santos, a Yara já é minha aluna também. Luciane, Largo Campo, Paraná. Regina. Então, gente, pertinho de você, Almeida. Quero saber de onde que você está falando, se é pertinho de mim, que eu não vi aqui nos comentários. Então é isso, gente. Na nossa live de hoje, a gente vai entender mais sobre fermentação natural, porque eu até hoje em dia tá meio banalizado, né, essa questão da fermentação natural, porque virou um processo meio industrialzão, né? Então, se a gente vai no mercado hoje, a gente já vê muitos pães de fermentação natural. Então, eu quero que vocês entendam a diferença e o porquê que o benefício vem de um pão de fermentação natural caseiro e não industrializado, porque senão a gente vai estar trocando pão 6 por meia dúzia, né? Se for continuar consumindo o industrializado. Então, você é de Joinville, que legal, seja bem-vinda. Então, é pertinho mesmo, do lado, né? Dependendo do bairro aí. Então, vamos lá, gente. Vocês sabem que as minhas lives, elas são meio pontuais, mais ou menos aí 30 a 40 minutos. Não gosto de enrolar muito. E até para todos vocês aí curtirem o restinho do domingão, né? Que tá uma delícia hoje esse tempinho. Então vamos lá, vamos entender primeiro o poder da fermentação natural e qual é a diferença da fermentação natural que a gente faz em casa e da fermentação natural industrial. E se qualquer uma vale e o que você entende por natural, né? Por saúde. Então, muitas vezes a gente vê um produto no mercado que se diz fermentação natural. E a gente compra achando que a gente está arrasando, porque tem natural no nome e parece muito mais saudável, né? Vou dar um exemplo agora recente da Páscoa. Então, tinha muita colomba de muitas marcas aí de mercado vendendo, né, colomba de fermentação natural. Quer dizer que esse produto, ele é melhor? Não, né? E é isso que eu quero que vocês saiam daqui entendendo. Por quê? Porque não quer dizer que está escrito que é fermentação natural que vai ser um produto de melhor qualidade. Por quê? A matéria-prima que eles estão utilizando continua a mesma, o processo de produção continua o mesmo, então é uma produção de fermentação extremamente rápida e não uma fermentação longa. E a quantidade de conservantes e aditivos continua o mesmo, né? Porque você compra uma colomba dessa e ela dura quanto tempo aí na sua prateleira macia? 1, 2, 3 meses. E se você fizer qualquer tipo de pão, de produto hoje em casa, vai durar em torno de 3 a 5 dias. Então, olha esse tempo de prateleira, a quantidade de porcaria que tem que ir nesse produto para ter essa durabilidade, né? Para um produto rico em manteiga, ovo e açúcar durar tanto tempo sem nem o fungo querer atacar. Eu costumo dizer que as pessoas estão comprando coisas que nem o fungo quer comer, né? E aí coloca a culpa no pobre glúten. Então, a gente precisa entender isso. Primeiro, a fermentação natural industrial como a fermentação natural caseira. Qual que é a diferença? Quando a gente fala em fermentação natural caseira, a gente fala do monstrinho, né? Do nosso levain vivo.
Então, vocês veem, eu não sei se vocês já me seguem há mais tempo, se chegaram recente, mas se vocês forem dar uma rodada rápida no meu feed, vocês já vão ver o meu monstrinho, né? Que é o meu fermento natural. Então, ele é uma massa fermentada que a gente faz através de farinha e água, podendo ter um starter ou não. A gente vai falar mais pra frente lá na nossa minissérie. E esse monstrinho, ele é 100% natural. Então, ele não tem nada de aditivo, ele não tem nenhum tipo de fermento biológico adicionado, ele é 100% feito de forma caseira. Quando a gente fala em fermento natural industrial, que é o que a indústria tem utilizado, que é a massa madre ou levain, levito, é tudo a mesma coisa com nomes e origens diferentes, né? Países diferentes. Então, hoje em dia, a gente já tem o famoso fermento natural sendo vendido seco no mercado, né? Então, não no mercado tradicional, mas no mercado da panificação. E aí, o que isso quer dizer? Quer dizer que eles fazem esse nosso monstrinho, eles desidratam ele, até aí tudo bem. E aí, eles empacotam e colocam ali no pacotinho para a indústria utilizar. Mas qual que é a diferença? É que eles acabam adicionando mais Saccharomyces cerevisiae, que é o nosso micro-organismo principal responsável pela fermentação do nosso pão. Então, ele não vai ser 100% natural, não vai ser aquilo que foi feito, que foi proliferado através do ar e da farinha. Ele vai ter um extra de micro-organismo. E isso, numa forma concentrada e utilizando de uma forma, de uma quantidade muito grande, vai fazer com que esse pão fermente extremamente rápido. Então, quando eu falo em fermentação, a gente tem fermentações que podem acontecer em 1 hora, em 8 horas ou em 72 horas. E isso vai ditar muito a qualidade final do nosso produto. Então, pensa só que você vai comprar um pão da Balduco, da Viscotti, sei lá, nem lembro mais os nomes dessas marcas de mercado, porque faz muito tempo que eu não consumo. Mas existe várias, né? Então, mas a Balduco acaba sendo a mais famosa de todas. Então, você vai ver lá no mercado e ele vai aparecer pão de fermentação natural. Não quer dizer que é um pão de fermentação natural que ele foi feito com uma matéria-prima de qualidade e que foi feito com uma fermentação longa, certo? Então, como eu falei, tem fermentação extremamente curta e longa. E cada processo desse vai interferir na qualidade final desse produto. Então, pensa que você comprou achando que você está arrasando, mas eles utilizam o fermento natural feito pela indústria, então seco, desidratado, e utilizam a fermentação extremamente rápida. E o meu pão que eu ensino, o pão que a gente faz de forma caseira de fermentação natural, o que a gente utiliza? A gente utiliza o monstrinho, o levain, feito em casa, sem nenhum tipo de adicional, e utilizamos a fermentação longa. Então, só essas duas diferenças já dá um boom na qualidade final do nosso produto. Além disso, utilizo 100% produtos naturais. Então, a gente não vai ter nenhum tipo de conservante, de aditivo, nem nada. E esse tipo de produto de mercado precisa ter, né, esses conservantes e aditivos. Por quê? Porque você vai lá comprar hoje e o que você quer? Que esse pão dure, né? O que a indústria quer? Ela fez o pão, não tem nem mais a data de fabricação nesse tipo de pão. Se você for realmente notar e começar a procurar, você vai ver que você não acha a data que foi fabricado. Então, exemplo, vamos dizer que foi fabricado lá no dia 2 de maio, mas você não sabe. Aí chega no mercado, você acha que é um pão fresco, porque é fermentação natural. E esse pão tem a validade ainda para mais de um mês, lá para o final de junho. E você acha que está arrasando, porque está comprando fermentação natural. Então, cuidado, né? Não é qualquer uma fermentação que vale, fermentação natural que vale, e existe diferença sim entre elas. E vocês precisam saber disso para não serem enganados, porque senão você vai chegar no mercado e vai pensar: ó, mas aqui tem um pão de fermentação natural que está sendo cobrado R$ 6, né? Legal. E por que que o fulano artesanal da esquina está cobrando R$ 20 no pão dele, né? Não é porque ele está querendo te lograr, é porque o produto dele
é artesanal, é de qualidade, é feito com fermentação natural do zero, é feito com uma fermentação natural longa, que demanda tempo, que demanda cuidado. Então, tudo isso faz a diferença no produto final. E é isso que eu quero que vocês entendam hoje, né? Principalmente a diferença de fermento natural industrializado, pães de fermentação natural industrializados e pães de fermentação natural de forma artesanal. Além disso, por que vai mudar bastante a distinção de preço desses produtos? Porque a indústria vai utilizar o quê? Uma matéria-prima mais barata que tiver para conseguir ter uma margem de lucro maior, certo? E aí o que acontece, né? Ela vai utilizar uma farinha de trigo lá bem baratex, beleza. E aí, para você conseguir ter um pão num resultado final legal, fofinho, que nem esses que você compra aí na prateleira, que fica um mês fofinho, né? O que você precisa? Você precisa ter uma quantidade de glúten legal para você conseguir fazer com que esse pão desenvolva esse glúten e fique fofinho. Além disso, você precisa conservar esse pão para ele continuar fofinho assim, né? Então, o que a indústria faz? Ela compra uma matéria-prima baratex e aí ela coloca um que eles chamam de melhorador de farinha. O que é esse melhorador de farinha? Nada mais é do que glúten extra adicionado, além dos propionatos, dos conservantes e das porcarias restantes, né? E aí você come esse pão e se sente estufado, e se sente desconfortável, e se sente com gastrite, com azia. E aí o que você pensa? É o glúten, né? Não, o pão me fez mal por conta do glúten. Não, o pão te fez mal porque foi utilizado uma matéria-prima de baixa qualidade, uma fermentação extremamente rápida, um pão que vai durar 2, 3 meses na prateleira, que nem o fungo quer comer, um produto altamente industrializado, que a gente nem pode chamar de pão, a gente tem que chamar de um produto ultraprocessado, ele entra nessa categoria, e aí você acaba culpando o pobre do pão, né? O pobre ali do glúten. Então, isso que eu quero que vocês entendam, principalmente, né? Essa diferença entre um pão caseiro, artesanal, e um pão industrial. E o quanto isso vai diferenciar na sua digestão, nesse processo aí de absorção, de quebra. E eu vou te explicar também o porquê dos benefícios da fermentação natural artesanal, certo? Então, deu para entender nesse primeiro momento? Vocês já viram que eu começo a falar e eu nunca mais paro, né? Então, eu quero saber se vocês entenderam a linha de raciocínio da diferença de pães de fermentação natural de padaria, de mercado industrial, para os pães de fermentação natural artesanal. Deu para entender a diferença? Se sim, reage aqui do ladinho ou manda um joinha, um coração, um sim. Conversem aqui comigo para eu não ficar num monólogo nessa nossa live de domingo, hein? Falem aqui comigo. Beleza, então temos aqui a Karen, a Aurora, sim, muito bem, a te entendeu, Luiz também, Marcos mandou um joinha, Almeida também, legal, Elizabeth, minha aluna super dedicada do presencial também, tá aqui, que legal, seja bem-vinda. Então, show de bola, gente. Entendendo essa primeira parte, a gente já começa a não ser mais enganado, né? Na hora de comprar um pão de fermentação natural. Mas, o que eu quero? Que vocês façam os pães de fermentação natural de vocês. Que vocês tenham essa autonomia de saber o que tem dentro do pão de vocês, o quanto tempo que fermentou esse pão de vocês, tudo que, né, ter o sentimento maravilhoso de assar um pãozinho e sentir o cheirinho delicioso, né, na casa de vocês. Então, tudo isso é um combo, né, um combo maravilhoso que eu quero que vocês tenham. Vou colocar
pão com fermentação natural? Sim. Isso é uma dúvida que surge bastante por aqui. Por quê? A maioria das pessoas acham que a gente só pode fazer aquele pão cascudo e duro de fermento natural. Não, a gente pode fazer até o pão mais fofinho, aquele artesano, artesanal, pão de forma, pão de milho, o australiano, do Outback. A gente pode fazer brioche para hambúrguer, a gente pode fazer tudo com fermentação natural. Pizza, focaccia. O mundo da fermentação natural é incrível e é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, se você não está inscrito na minha série, comente aqui embaixo, eu quero. Comentando aqui embaixo, você vai receber o link e nesse link você vai poder identificar, né, ali que vai ter o gratuito e o pago. No gratuito, você vai entender, você vai ver tudo que o pago vai ver também. Então, por que que tem o pago? Porque o pago vai te dar acesso à apostila, certo? Então, se você quiser ter a apostila para já ter acesso aos ingredientes, a já ter acesso ao modo de preparo do fermento natural, começar já a praticar, tentar fazer, você escreve aqui embaixo apostila, que aí você vai adquirir a apostila por uma taxa de R$29. Se não, você se inscreve de forma gratuita e vai aprender também maravilhosamente bem, certo? Então vamos lá, vamos ver o que vocês mandaram até agora, para eu não me perder aqui. Qualquer. Quero fazer o fofinho. Gente, é o que eu mais gosto, tá? É o que eu mais faço aqui em casa. O pão de forma, o pão de grãos, ensinar para vocês na minissérie também, eu faço muito aqui. Vocês vão ver, ele é super fofinho. Por mais que é 100% integral, que normalmente o povo tem um pé atrás, né? Mas ele é maravilhoso, fica extremamente fofinho. E a focaccia também é bem fofinho. Os pães processados cheiram forte, não dá prazer de cheirar. Meu, é verdade, né? Você coloca o nariz ali no saco do pão e você já sente aquele cheiro forte de álcool, de conservante. Então, não é um produto artesanal, não é um produto natural, não é um produto que o teu corpo vai reconhecer. Nem o fungo quer comer, né? Então, ano passado eu fiz um teste, eu comprei um pão desse para fazer conteúdo aqui no Instagram, até quero repostar esse vídeo, porque já faz um tempinho. Eu comprei ele em janeiro. Vocês acreditam que era outubro? Já estava no mêsversário dele, ele já estava quase completando um ano, e ainda não tinha nenhum fungo e ele continuava macio? Você acha que realmente isso é um pão de verdade? Isso que você está comendo, isso que você diz que faz mal para você, né? Meu, pão me faz mal. Não, se realmente você está comprando esse tipo de pão, vai fazer mal mesmo. Agora, se você for para uma linha de pães feitos artesanalmente, basta ver agora no Desvendando os Segredos que eu tive agora na Itália nesse último mês, eles comem pão todo dia, só que pão feito por eles, pão natural, pão caseiro, pão através de biga, de fermentação. Então, se você for fazer esse processo artesanal de fermentação longa, você vai ter muitos benefícios e você não vai sentir esses desconfortos. E eu falo por mim mesma, porque quando eu voltei da França, eu voltei com uma gastrite atacadíssima, nervosa, e todo pão que eu comia industrializado me atacava mais ainda. E a minha salvação foi o pão de fermentação natural. Foi através dele que eu voltei a consumir esse tipo de produtos e hoje eu não tenho mais nada, graças a Deus. Gostaria da receita de massa de pizza. Luiz, essa é só em curso, tá? Eu quero apostila. Quem quer apostila, escreve só apostila, que daí a gente envia o link, tá? Então vamos lá. Já falamos sobre a diferença do fermento natural industrial, do processo industrial para o processo artesanal. Agora, por que que o processo artesanal ele vai ter benefícios? Quais são esses benefícios? Então, a gente tem basicamente, três benefícios, né, que são os principais. O primeiro dele é a quebra do glúten. Então, vamos pensar
que a Janete, ela tem um problema que quando ela come pão, ela se sente estufada, ela se sente desconfortável, ela se sente com gastrite e ela acha que é o glúten, certo? Então, ou ela tem uma sensibilidade ao glúten. Então, tem muita gente hoje com a síndrome do intestino irritável. E essa síndrome, ela não vem só por conta da alimentação, né? Ela não vem só porque você está consumindo glúten ou lactose. Ela vem por causa de um estilo de vida, né? É um pacote completo. Então, come, não toma água, não pratica atividade física, não dorme bem, não come fruta, não come verdura e se entope de pão do mercado, que nem o fungo quer comer, se entope de miojo, se entope de produtos à base de lactose que não são bons para nossa saúde, né? Diferente de um iogurte, de uma ricota, de um queijo com uma redução de gordura, é óbvio que isso vai, né, ter um boom final em algum momento, né? Vai dar ali, não tenho nada, daqui a pouco o corpo sente, né? Então o problema é que essas pessoas que já têm alguns produtos acabam interferindo mais, ou que nem eu, tinha gastrite, já tinha gastrite. Então o glúten e esses produtos de baixa qualidade, de pães de fermentação natural de baixa qualidade, me afetavam. Por quê? A gente tem que pensar que é como se fosse assim, ó. A gente vai ter uma molécula de glúten lá no nosso pão. Para uma pessoa que não tem nenhum tipo de desconforto, ela vai vir aqui, ó, e vai entrar. Você vai conseguir quebrar, digerir ela normalmente e tá tudo certo. Agora, você já tem uma gastrite, você já tem uma síndrome do intestino irritável, você já não tá 100% de saúde intestinal. Se você consumir essa molécula grande, ela vai entrar e ela vai bater, ela não vai conseguir ser quebrada direito. Então, você vai pegar essa molécula aqui e vai transformar nisso aqui, numa molécula menorzinha, certo? Essa molécula menorzinha, ela vai ser muito mais fácil digerida e absorvida para quem já tem esse tipo de desconforto. Então é isso que a fermentação natural, juntamente com a fermentação longa, vai fazer. Vai fazer com que a gente tenha uma maior digestibilidade. Por quê? De uma molécula grande de glúten, a gente vai ter várias moléculas pequenas que já vão entrar quebrada. Então não quer dizer que o meu pão ele não vai ter glúten, mas esse glúten ele já vai vir de uma forma mais fácil de ser digerido. Então, se você já tem algum tipo de predisposição de irritabilidade intestinal, vai ajudar muito mais, certo? Então, esse é o primeiro ponto do benefício. O segundo ponto do benefício é a redução do índice glicêmico. Então, eu não sei se você tem algum parente que é diabético, pré-diabético, ou se você cuida da glicemia porque você pratica algum tipo de esporte, academia, enfim, você consome produtos de baixo índice glicêmico, né? Então, se você já tem um pouco de entendimento quanto a isso, você vai entender essa explicação. Um pão, até tem um aluno que ele é insulino dependente, e ele fez essa medição para mim, para a gente ter a certeza, até para comprovar todos os artigos e estudos que eu já li, né? Então, se você consumir um pão francês tradicional de mercado, você vai ter um pico de glicemia, né? Um índice glicêmico que vai chegar ali a 220, certo? 200 a 220. Se você consumir um pão de fermentação natural longa, um pão francês, essa glicemia vai subir para 140, 150. Então, a gente vai ter essa redução do índice glicêmico de 220 a 140. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse pão ele vai entrar de forma mais lenta, vai ser digerido de forma mais lenta e vai te dar mais energia por mais tempo. Então, se você já consumiu um pão francês de mercado e depois de 1 hora sentiu aquele buraco no estômago, tipo, meu Deus, que fome, né? Quer dizer que deu esse pico de glicemia e a tendência depois é dar essa queda de glicemia. E aí você vira num ciclo, porque dá o pico, dá a queda, você sente fome. Você sente fome, você come, dá o pico, dá a queda, você sente fome de novo. E aí a pessoa fica com fome
o tempo todo, né? Ela não consegue ficar ali 2 a 3, 4 horas satisfeita por conta desse pico de glicemia que vai dar no produto. Então, a fermentação natural e longa, ela transforma isso. Por quê? Porque o nosso micro-organismo, ele vai estar mais tempo em contato com o nosso pão, com a nossa massa de pão. E do que se alimenta o nosso micro-organismo? Ele se alimenta de açúcar, ele se alimenta do amido da farinha. Então, quanto mais tempo eu deixo esse bichinho em contato com esse meu pãozinho ali na fermentação longa, mais ele vai comer esse açúcar, mais ele vai gerar acidez e um processo que vai reduzir esse índice glicêmico do nosso pão, certo? E ainda se você associar esse pão a um pão multigrãos ou a um pão integral ou consumir com uma proteína, aí é sucesso, aí você vai estar juntando os melhores dos mundos, que é trazer carboidrato, proteína, gordura boa, que eu vou falar sobre isso nas próximas lives também, certo? Então, esse é o nosso segundo benefício. O primeiro benefício é a quebra do glúten. Segundo benefício é a redução do índice glicêmico. Terceiro benefício é relacionado à digestibilidade de gastrite, azia, de qualidade final desse produto. Então, você vai estar consumindo menos conservante, menos aditivos, você vai irritar muito menos o seu intestino, o seu estômago para fazer essa quebra. Então, é um combo perfeito, né? Então, erra muito, né? Quem acha que pão é vilão. Então, é sobre isso que eu vou falar na live de amanhã. Então, a verdade sobre o pão. Afinal, ele faz mal? Ele engorda? Então, amanhã a nossa live vai ser sobre esse tema. E nesse tema eu vou explicar para vocês do que é composto pão dentro dos grupos alimentares da nutrição. Então, a gente tem nos grupos alimentares carboidratos, proteínas, gorduras, fibras. Isso são grupos alimentares. Eu vou explicar para vocês o que a OMS preconiza de consumo de cada grupo desse e vou explicar aonde que o pão entra em cada um desses grupos e como é que você vai consumir ele sem correr o risco de engordar, né? Então, assim, a pessoa fala, é porque o pão me engorda. Beleza. Aí vai lá e come ovo com bacon na dieta low carb. Nossa, tá arrasando, né? Aí come a gordura da carne. Aí come o miojo com o pozinho. Aí come a coxinha no intervalo do dia. Ô, gente, daí toma 2 litros de refrigerante, toma cerveja, dá e vender. E é o pão que tá engordando. Sim. Então tá. Então amanhã a gente vai falar sobre isso, tá? A gente vai falar sobre, afinal, ele faz mal, ele engorda, grupos alimentares. E a gente também vai ter live sobre se o pão é vilão ou não. Vamos ter sobre, deixa eu até ver aqui todos, sobre as farinhas, qual que é a diferença entre as farinhas. Aí a gente vai falar também sobre fermentação curta, longa, esses termos que vocês precisam entender para produzir os pães de vocês. Vamos falar também sobre 7 cuidados básicos para fazer o fermento natural de vocês, o monstrinho. Vamos falar sobre não tenho tempo nem dinheiro, como começar na fermentação natural. Então, se você quer realmente dominar a arte da fermentação natural, entender de uma vez por todas, da forma mais simples, descomplicada, fácil, barata e prática que você quiser, já começa a me seguir, já se inscreve aqui na nossa minissérie que vai acontecer nos dias 4, 6 e 7 de junho. Vai ser uma minissérie 100% online e gratuita, se você não quiser ter acesso à apostila, e com uma taxinha, caso você queira ter acesso à apostila. O conteúdo da apostila é toda a parte escrita do fermentação natural, como você vai fazer ele do zero, e as receitas, ingredientes e modos de preparo da focaccia e do pão 100% integral. Então, se você já quiser se preparar antes da aula para fazer junto comigo, se já quiser fazer
deixar os ingredientes comprados, pesados, se já quiser começar a tentar o fermento natural, você pode adquirir a apostila. Se quiser só fazer o curso gratuito, escreve eu quero. Se quiser adquirir a apostila, escreve apostila. Fermentação se aplica para todo tipo de farinha? Fermentação natural, elas pode se aplicar para todo tipo de farinha, mas é diferente se você vai trabalhar com uma farinha branca, uma integral, ou então se você vai trabalhar com uma farinha sem glúten, tá? Então, cada um funciona de uma forma diferente. A live ficará gravada para assistir posteriormente? Vai sim, tá? Então, as lives estão ficando gravadas aqui, e se você estiver inscrito no mini curso, a gente também posta lá nos grupos para você conseguir acessar de uma forma mais rápida e conseguir encontrar, né? Porque às vezes entra no feed e não consegue achar onde é que ficou a live. Mas o melhor é vocês participarem ao vivo, assim vocês já vão tendo dúvidas e já podem ir perguntando, eu já vou respondendo e a gente faz ser uma live muito mais legal e um bate-papo aí muito mais interativo, né? Dá menos sono. Então é isso, gente. Como eu falei, as nossas lives, elas têm duração de 30 a 40 minutos. Pra gente não ficar aí com muito tempo e sendo enrolado, eu gosto de ser bem direta ao ponto. Estamos chegando ao fim da nossa live de hoje. Amanhã vamos falar sobre a verdade sobre o pão. Afinal, ele faz mal, engorda. E aí, você pode estar aqui comigo amanhã às 8 horas da noite de novo. Gostaria de saber quando e onde acontecerá o próximo curso de pizzas e focaccias. Então, os presenciais, eles acontecem nas cidades de Joinville, Rio do Sul, Brusque e Balneário Camboriú. Em Balneário Camboriú, que é a sua cidade, né? Você falou no início, a gente vai ter em julho curso de pães, de pizza e focaccia, eu acredito que só mais para frente. E os online, a gente vai abrir turma mais para frente. Então, finalizando ali a minissérie, a gente também vai ter abertura de turma com descontão especial para quem tiver interesse, certo? Então é isso, gente. Espero vocês amanhã na nossa live. Caso alguém tenha interesse em cursos presenciais, é só entrar em contato e também tem a agenda fixa ali no meu feed. Então você entra ali e já vai ver as cidades, os temas e os horários, certo? Um beijo, uma semana abençoada, com muito conhecimento, com muita saúde na nossa vida e com muito pãozinho delícia, certo? Até amanhã. Espero vocês amanhã, 8 horas da noite, aqui. Beijo, boa noite.